Boa tarde. Opa! Boa tarde a todos e todas. Lembro que esta reunião online está sendo gravada, tá? Então, vamos começar, até porque as representações que aceitaram o convite para participar dessa reunião, a pauta exclusiva é Programa Municipal de Saúde Integral da População Negra no PPA 2026-2029, aceitaram com problemas de agenda, né? E aceitaram pela facilidade de ser online. Eu já vi que na sala está a vereadora Thais. Vereadora, boa tarde, agradecemos a sua presença. Eu sei que a senhora está com problemas na forma de saúde, problemas não tão graves, mas enfim. E então, independente da nossa apresentação, que a pauta é única, eu gostaria já de dar a palavra à senhora com essa importante representação do legislativo que atua pelo enfrentamento do racismo institucional na cidade. Por favor, está com a palavra. Oi, gente, muito boa tarde. Obrigada demais pelo fortalecimento desse espaço, né, pela compreensão do momento aqui que eu estou vivendo, né, um momento mais relacionado à saúde da minha mãe, mas é um recesso também escolar das crianças. A gente tem outras obrigações aí a cumprir diante dessa função que não é fácil, né, de ser vereadora na cidade do Rio de Janeiro. São muitas pautas, mas de fato essa pauta aqui da saúde da população negra, a pauta de equidade, né, em acesso à saúde e bem viver no espaço público e nos equipamentos públicos do Rio de Janeiro é uma pauta prioritária para o nosso mandato. Então, eu fiz questão de, além de estar com assessoria à disposição aqui para fazer os devidos encaminhamentos e também dar mais resposta, também dar mais respaldo sobre a nossa atuação, de estar presente fazendo essa fala num momento tão importante que a gente vai enfrentar, que é colocar, né, o nosso programa no PPA, que é garantir orçamento, que é ampliar também o que já é existente, porque dizem para nós que existe muita coisa, mas quando o que existe não acessa ainda a nossa população de forma básica, a gente luta pela forma plena, mas falta o básico, né? A gente tem que se colocar nesse lugar de enfrentar essas estruturas, de abrir caminho nas estruturas também. Então, mais uma vez, nós estaremos à disposição dessa articulação aqui na Câmara Municipal, trabalhando no PPA, para que o nosso programa ele saia do papel com resultado, com efetividade, com garantia. Esse é o nosso compromisso, né, prioritário aqui com vocês, para além do próprio programa. A gente teve um outro grande avanço, que foi a questão do Estatuto da Igualdade Racial, que já contemplava, né, a questão de saúde, vem num fortalecimento. Inclusive, a gente já pôde fazer debate público sobre isso, já tivemos uma participação intensa nas audiências de orçamento de lá para cá, né, isso foi muito importante. Eu acho que também vale saudar e valorizar a importância desse comitê técnico, de toda essa articulação que sempre se faz presente nos espaços da Câmara Municipal. A gente pode referenciar, a gente pode usar os dados, a gente pode usar as pesquisas, a gente pode citar as pessoas nominalmente, né, Isabel, como a gente sempre faz. Isso é muito valoroso para a gente lá na Câmara, no Parlamento, que nesse momento está de recesso, mas que quando retorna, muitas vezes invisibiliza o nosso problema, porque diz que ele não existe, já que não existe representação da sociedade civil, e esse espaço aqui sempre se fez representar. Então valorizo muito e agradeço por todos os aprendizados também, né, que foram colocados ao nosso acesso. Nós fizemos formações, né, com pessoas que compõem o comitê técnico, e foi muito importante, porque para além da gente ter um mandato que tenha assessoria qualificada nessa parte da saúde do bem viver, a gente precisa muito caminhar com quem está na ponta, com quem está propondo essas soluções e com quem já tem esse acúmulo das políticas públicas, né? A gente está falando do nosso Programa Nacional de Atenção à Saúde da População Negra, que já tem uma idade, né, que era para estar efetivamente implementado, amadurecido, mas ainda é um grande desafio. Então, caminhar com todo mundo que está aqui e poder colocar o nosso compromisso, mais uma vez, não é só a disposição, mas o nosso compromisso de caminhada conjunta é muito importante. E aí, a gente sempre pede para que agora, nesse momento, né, a nossa articulação esteja cada vez mais coesa, para que vocês tenham a oportunidade de construir com a gente essas possíveis emendas nesse planejamento plurianual, né?
porque a gente tem esses laboratórios, né, de construção de emenda, a gente consulta a sociedade civil, o que a gente tem que fazer, infelizmente, né, o que a gente tem que fazer aqui com o programa municipal é o que a gente já tem tentado fazer em outras rodadas, né? A gente ainda não tinha no PPA passado aprovado o projeto, mas agora com o projeto aprovado, numa outra legislatura, a gente tem totais condições de avançar nessa pauta, então é muito importante a gente ter coesão nessa atuação para que a gente possa falar, não, a gente aprovou uma lei que não é para ser uma lei morta, que é para ser uma lei aplicada, efetivada, e a gente precisa medir resultados. Eu tenho falado que a gente tem também que pressionar bastante a Secretaria Municipal de Saúde, porque eles têm um data lake à disposição, né? A gente tem um centro de inteligência epidemiológica que produz dados, que inclusive são dados que têm o recorte raça, cor, território, idade, que é importante para a gente, de todas as questões de saúde, desde a mortalidade materna que a gente está falando aqui, mas outras doenças, né, que acometem prioritariamente na população que é mais vulnerável, e a gente tem que usar esses dados a nosso favor com estratégia para fazer com que eles sejam os validadores de que esse orçamento ele precisa existir com ação, com programa, e que ele precisa prioritariamente ser implementado, né? Então, a gente tem uma saúde, um orçamento que não é pequeno, na cidade do Rio de Janeiro, mas que é subutilizado nesse sentido de priorização da população negra integral e a população indígena também, né, que a gente também tem aí dentro do nosso bojo do projeto essa questão dos nossos indígenas em contexto urbano na cidade do Rio de Janeiro, que nunca deve ser ignorado. Então, acho que a minha fala vai nesse sentido, agradeço mais uma vez, vou ficar aqui, acho que consigo acompanhar a reunião até 14h30, e aí vou deixar aqui a Luíse, né, acompanhando pelo nosso mandato também, que vai estar apta a fazer todos os encaminhamentos. E mais uma vez reforçar, gente, chegando no segundo semestre, PPA é coisa séria. A gente viu o que aconteceu com o orçamento da cidade na legislatura passada. É uma gestão que infelizmente, né, faz remanejamento para publicidade e propaganda de políticas que não acessam a maioria. Isso é a verdade que a gente tem hoje. A gente tem representações técnicas sérias na estrutura do governo municipal. É importante dizer que nós não estamos fazendo críticas às pessoas que estão trabalhando na saúde. Eu faço uma crítica à alta gestão que, por escolha política, infelizmente, não privilegia quem deve ser privilegiado. Então, assim, estamos ao lado dos profissionais de saúde, que na maior parte, quando a gente está falando da ponta, são mulheres negras, as enfermeiras, as pessoas que estão atendendo, né? Então, é muito importante frisar isso, que o nosso debate aqui é de questionar e pressionar a alta gestão para que a escolha dessa alta gestão reflita em saúde acessível à população que mais precisa e que é majoritária na cidade do Rio de Janeiro, que são as pessoas pretas, pessoas pardas. Então, eu acho que é para não fazer curva o papo, né? Achar que a gente está criticando por criticar, fazer oposição pela oposição, e não é sobre isso. A gente quer garantia de efetividade, porque os dados mostram que a nossa população negra é a que ranqueia pior ainda em todos os índices de saúde, e isso está acontecendo no principal indicador de bem-estar de uma população, que é o indicador de saúde de mortalidade materna, né? Então, se a mortalidade materna está acontecendo, está aumentando na cidade do Rio de Janeiro, infelizmente a gente tem um problema grave para enfrentar, e a gente tem que enfrentar junto. E vi aqui que entrou o pessoal da saúde mental, é um outro tema que a gente trata bastante. Vereadora, já que a senhora tem disponibilidade de ficar pelo menos online até 14h30, eu lamento interromper, mas eu tenho que passar a palavra, mas vai ser muito bom para a senhora estar presente e ouvir, para a doutora Luciana Mota, que ela vai se apresentar, mas ela é da Defensoria Pública. Tá ótimo. E que aceitou participar da reunião, mas ela está em trânsito em Brasília. Então vai lá, doutora, fica à vontade. Um beijo, doutora, gente. Por favor, fale que o mais importante é realmente esse compromisso de vocês e conosco, né, com essa parceria para recursos para a saúde da população negra. Doutora Luciana, por favor, está com a palavra e receba já os nossos agradecimentos. Oi, boa tarde, Isabel. Em primeiro lugar, queria te agradecer o convite para participar. Eu vim aqui para Brasília em uma oficina do Ministério da Igualdade Racial e do Ministério dos Direitos Humanos para tratar sobre política de enfrentamento à violência policial institucional. O nome da oficina é Mães por Direitos. Então, assim, também uma atividade relevante da Defensoria Pública. A gente tem atuado muito nessa parte de violência policial. Atrasou um pouco aqui, e aí eu acabei ficando um pouco apertado o horário para falar com vocês. Mas eu fiz questão de entrar. Eu acho que o tema é urgente e necessário.
né? Falar em saúde da população negra e falar em saúde da maioria da população do Brasil. Porque nós somos maioria, nós somos mais do que 50%. Então, é um debate que transversa, né? Ele é transversal em vários setores. Ele dialoga com a maternidade, ele dialoga com questões de gênero, dialoga com questões sociais. E, enfim, a Defensoria Pública tem um núcleo de tutela coletiva, tem um núcleo de combate ao racismo, tem um núcleo de defesa da mulher, tem um núcleo da saúde. Então, eu queria dizer que a Defensoria Pública está, sim, disposta a participar do comitê, está disposta a fazer todos os atendimentos extrajudiciais e judiciais que forem necessários, né, na elaboração do plano plurianual. E, enfim, me coloco à disposição de todas para o que for necessário, né, nesse tema que é tão urgente, tão necessário. Muito obrigada, doutora, muito obrigada pela a sua participação no sentido também de declarar o apoio à pauta, a essa agenda, e a parceria que vai ser necessária, porque agora vem todo um processo de negociação, de tramitação, de inclusão, construção de emendas, enfim, né? A gente sabe que não é simples, e fora também aqueles eventos anuais de LDO, eu sempre me confundo com essas siglas, mas a gente sabe que o recurso não termina com a elaboração só do PPA. Mas é muito importante essa parceria, aliás, o estreitamento, né, porque a parceria ela já existe, do Legislativo, do Judiciário, com o Comitê Técnico de Saúde da População Negra e também com o grupo gestor do Programa Municipal de Saúde Integral da População Negra, porque estamos numa fase de implantação, digamos assim, do programa. Não é? É um desafio, é algo novo, não digo no Brasil, que outras cidades têm alguma experiência, mas a cidade do Rio de Janeiro, uma capital como o Rio de Janeiro, uma cidade complexa, então nós precisamos realmente, como a vereadora Thaís, que lhe antecedeu, disse, que essa lei, Lenora Mendes Louro, não seja letra morta, né? Não seja uma lei para ser esquecida. E essa parceria é fundamental. Então, fique à vontade, se quiser seguir, mas a gente já agradece. E já que ambas, que estão representando aqui o Judiciário e o Legislativo, já fizeram uso da palavra, e mais do que isso, garantir o compromisso de, junto com todos que estão aqui presentes e outros que estão fora, mas não puderam estar presentes, de trabalharmos para termos recursos no PPA 26-29 para o Programa Municipal de Saúde Integral da População Negra, que, na verdade, representa recursos em toda a rede para a população negra e para as demais, porque todos os recursos que a gente pede são no sentido de melhorar, de aprimorar o Sistema Único de Saúde e qualificar o acesso da população aos serviços, bem como também é parte do nosso programa fortalecer, garantir resiliência às equipes interprofissionais de saúde. Afinal de contas, trabalhadores profissionais que sofrem de burnout, têm problemas de trabalho, de assédio no trabalho, realmente não terão condições de atender com dignidade ninguém da população. Mas eu não quero me estender, eu vou aqui momentaneamente justificar a ausência de Luíse Silva por conta de um problema de saúde que acometeu, nada grave, mas que a impede de participar, porque, inclusive, ela está num atendimento de urgência. Não se preocupem, é chato porque impede a participação, mas não é grave no sentido de uma preocupação assim que nos atinja. No momento temos 18 pessoas na sala, eu não vou passar a lista de frequência, porque o próprio registro de vocês na sala já é gerado. Tá? Então, nós podemos dar início ao resultado da consulta pública para nós passarmos formalmente
para uma fase de aprovação da proposta, para que a gente tenha condição, com essa proposta aprovada, de, junto com todos os companheiros e companheiras dessa luta, fazermos a pressão no legislativo no sentido de incorporar as nossas demandas ao PPA 2629. Alguém teria alguma colocação a fazer? Ninguém levantou a mão, então vamos seguir, né? Então, nós temos aqui a consulta pública. Eu gostaria de lembrar que essa proposta, ela, na verdade, é um resultado de todo um percurso que o Comitê Técnico percorreu desde 2024 até agora, com algumas oficinas específicas sobre gestão orçamentária, sobre planejamento, sobre orçamento. E, inclusive, uma que teve em maio, com a doutora Laerte, que foi específica sobre redução da morte materna de mulheres negras. Então, a gente vem num trabalho regular e sistemático de construção dessas propostas. E por que o Programa Municipal de Saúde Integral da População Negra no PPA? Por conta de que nós temos agora uma lei, a Lei Lenora Mendes Louro, 7749/2022. O que isso significa? Significa que, se inclusive o Comitê Técnico de Saúde da População Negra, que é cogestor do programa, e o grupo gestor, no momento, porque nós ainda não temos criado toda a questão administrativa do programa, se nós não tivermos essa iniciativa, nós seremos os primeiros ou as primeiras a transgredir a lei, né? A não cumprir a lei. Então, é nosso papel de gestão já encaminhar essa construção, essa proposta, e, obviamente, continua o trabalho no sentido de fazer com que ela seja adotada. Então, não é também uma mera alocação de recursos, né? O comitê se propõe a construir uma estratégia orçamentária que desconstrua políticas coloniais que, historicamente, mantiveram uma matriz de dominação entre raça, classe, geografia. Ato falho, esquecemos gênero, mas não está entendido, subentendido, e direcionar investimentos de forma estratégica para que possamos romper essa matriz de opressão e garantir um acesso justo, igualitário e equânime aos cuidados de saúde para todos e todas no Rio de Janeiro. E aí nós vamos passar por essas 5 etapas, esses 5 módulos da proposta, e concluindo com algumas recomendações a partir desse próprio debate aqui na sala. Então, só a primeira parte da proposta trata de orçamento e sustentabilidade financeira para a equidade racial e de gênero, né? Lembrando que nós estamos nessa fase aqui do PPA, mas há também a LDO e a LOA, que a gente já vem com esse trabalho já não de forma sistemática, mas já realizando em períodos anteriores. Então, a primeira proposta, que teve 93% de acordo, foi a previsão de receita, né? Foi colocado como proposição 2,5% da receita total do município para o Programa Municipal de Saúde Integral da População Negra, um compromisso financeiro inequívoco para desmantelar as estruturas de racismo institucional. Teve 2 sugestões. Eu vou pedir para as pessoas colocarem no chat se nós acatamos integralmente as sugestões ou não. Eu acho que a gente pode criar até um código: 1 para acatar integralmente e 2 para não acatar. Podemos entrar em votação nesse sentido, da sugestão? Eu, por exemplo, voto 1, para não acatar. Posso até explicar por quê, porque, na verdade, a 2,5%, já algumas pessoas já estranham,
mas, na verdade, esse recurso ele não fica no programa no sentido do grupo que administra o programa. É uma receita que se dilui por todos os programas da Secretaria de Saúde, que, em princípio, tem impacto direto para a promoção da saúde da população negra ou para a redução do racismo institucional. Ok? Podemos seguir? Gente, se vocês não colaborarem com, ou pelo menos os emojis, fica difícil, porque a gente está numa reunião online, a gente não vê as pessoas, então vamos usar os códigos de comunicação, por favor. Né? Então, isto posto, vamos passar para a segunda fase. Então, para a segunda coisa. A proposta de alocação. Cobertura de despesas com programa de qualificação contínua, sensibilização de profissionais, reformulação de projetos educacionais. Não vou ler toda a proposta, ela foi aprovada por 95%. E tem sugestões. Incluir, que na verdade não são nem sugestões que alteram a proposta, nesse caso, se vocês se prepararem para ler. Elas detalham o entendimento, né? E uma melhor compreensão da operacionalização da proposta. Por exemplo, mais enfermeiras obstétricas, psicólogas, assistentes sociais para a saúde reprodutiva, previsão de receitas para combater a mortalidade materna, distribuição de DIU. Então, a gente vê que aqui não chega a ser uma sugestão que altera, né? Mas a gente pode considerar. Eu vou colocar como 2 para cá, tá? Por elas explicar melhor o processo. É o meu voto, minha declaração de voto. Vamos. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, levante a mão. Tá? Podemos seguir? Vou seguir. Monitoramento contínuo da execução orçamentária. 93% aprovaram a proposta de que a instância de gestão deve garantir o monitoramento contínuo da execução orçamentária e da captação, de incentivos financeiros em cogestão com o Comitê Técnico de Saúde da População Negra. Reiterando o que, na verdade, já consta na lei. Né? Há uma sugestão de cogestão com o Conselho Municipal de Saúde, né? E também eu entendo que outras propostas, outras sugestões, elas até detalham a operacionalização da proposta. Embora eu não tenha certeza se é possível essa cogestão com o Conselho Municipal de Saúde, até porque o Conselho Municipal ele é um órgão que está acima digamos assim, de todos os outros programas, né? E ele acaba, de alguma forma, fazendo também essa gestão, porque ele aprova ou não aprova orçamentos. Então, pessoalmente, eu declaro meu voto pelo 1, de não acatar por entender que o Conselho Municipal não é cogestor estrito do programa. Qualificação e sensibilização dos profissionais e gestores de saúde. 93% aprovaram a proposta de ter ações focadas na desconstrução de vieses discriminatórios no encontro clínico e na gestão, como, por exemplo, treinamento sobre antirracismo com simulação clínica, entre outras ações. As sugestões que se colocaram também, que eu entendi que foram desdobramentos, mas são muito interessantes, qualificar também os profissionais de apoio, como porteiros, segurança e serviços gerais, né? Incluir nessa discussão a questão da branquitude e suas implicações no processo, enfim, são sugestões importantes. Essa, então, dos profissionais de apoio bate muito para o enfrentamento da burocracia de rua, que é algo que muda totalmente o propósito das políticas. Muito interessante.
no meu entender, não chega a ser uma sugestão que transforma, é mais um detalhamento ou uma explicação de operacionalização da proposta. Quase 100%, 97,7%, aprovaram a proposta de implementação de programas de capacitação contínua para gestores, servidores públicos da Secretaria sobre interseccionalidade, racismo estrutural e direitos humanos, bem como também estratégias efetivas, foi o que eu coloquei aqui, o efetivo, né, para a desconstrução do racismo e promoção da centralidade da pessoa no SUS. Né? E também a pessoa colocou sugestões, né, vieram de pessoas que utilizaram os centros de estudos dos IMAs. Eu confesso que eu não sei o que é a sigla, se alguém souber e puder detalhar no chat, agradeço. E também inclui aqui também a capacitação contínua para profissionais de apoio. Salvo o melhor juízo, a capacitação contínua é realmente algo a ser estruturado diante, às vezes, da alta rotatividade de trabalhadores e profissionais nos serviços. Né? Então, você realmente tem que estar sempre trazendo os novos trabalhadores, mas também revisando os que já passaram, porque todas as ideologias opressivas elas se recompõem muito rapidamente na consciência ou na inconsciência das pessoas. Realmente, a questão da capacitação contínua é algo a ser incluído. Obrigado. Vamos em frente. 93% aprovaram a proposta de reformular os projetos políticos pedagógicos andragógicos, né, que realmente é algo que precisa passar por uma revisão justamente para incorporar de uma maneira fluida, tranquila, a questão do Programa Municipal de Saúde Integral da População Negra e, por que não dizer, de saúde integral de outras populações igualmente impactadas por ideologias opressivas. Né? Aqui, no caso, estamos focando a população negra. A sugestão que veio foi de matérias curriculares que combatam o racismo. Né? Então, programas de... Aqui foram explicações, né? Não chegaram a ser sugestões no sentido de alteração da proposta em si, mas, por exemplo, uma sugestão é que os programas já possuem grupos de trabalho com foco em equidade. Então, pode-se dar ênfase à participação social na reformulação de emendas, bem como ênfase no encontro clínico livre de viés. E que os projetos, preferencialmente, sejam liderados por pessoas negras para respeito à nossa ancestralidade. Quer dizer, são detalhamentos, né? São sugestões no sentido de fortalecer a proposta, foi o entendimento. Obrigado, alguém colocou aqui o IMAS da Silveira. Obrigado. Então, outra proposta aprovada, a formulação de campanhas publicitárias em todo o município para promover a equidade étnico-racial, combater quaisquer práticas de discriminação no SUS, né? E há também, mais uma vez, as sugestões não são contrárias à proposta, elas não anulam a proposta, elas complementam no sentido de incluir abordagens antirracistas, complementam, detalham a operacionalização da proposta. Eu vou seguir porque após a gente passar pelo PPA, a gente vai abrir para o grupo gestor falar e também para informes. Né? Então, como eu disse para vocês, a maior parte das sugestões elas não alteram a proposta, elas não contradizem a proposta, haja vista pela aprovação, elas complementam. Né? Então, quanto a monitoramento e avaliação com dados desagregados, 97,7% aprovaram a proposta
né? E foi muito interessante que houve uma sugestão de expor efeitos, né? Assim, eu acho que essa é uma sugestão bastante interessante, que merece até um debate com epidemiologistas e outros, para a gente passar da morbidade, da mortalidade, mas também começar a fazer vigilância dos efeitos de omissões de cuidado ou de negligências, o impacto disso tanto para o sistema de saúde quanto para as famílias que recebem o dano, né? E também a sugestão de que os relatórios tenham linguagem simples, né, porque realmente possa ser acessível ao controle social. É algo que em alguns países já é até lei, a linguagem simples ser utilizada nos relatórios. Outra proposta que foi aprovada foi a obrigatoriedade do registro quesito cor, que, embora seja lei, a gente sabe de tudo isso, mas é para reiterar, e isso dentro do PPA passa por todos os programas, todas as iniciativas, né? E as sugestões, uma sugestão importante, né, que reitera, porque, na verdade, não é só obrigatoriedade, mas reitera qualificar a coleta do registro, né, passa por algumas capacitações sobre o registro como um dado clínico, o registro como um dado de vigilância em relação à experiência, à vivência de discriminação institucional. Então, é mais do que registrar se é branco, preto, pardo, amarelo ou indígena. Qual a experiência que a pessoa tem no sistema a partir da autodeclaração de sua cor, se é pertencente a um grupo socialmente vulnerável, né? Uma outra sugestão que foi colocada aqui, não sei se é algo para se pensar mais lá na frente, ou durante o debate com vigilâncias, é a questão do registro de opção religiosa. Mas eu me lembro que no cadastro individual do SUS, que é preenchido pelo agente comunitário de saúde, embora seja um cadastro bastante complexo, tem a questão da religiosidade, de pertencimento, inclusive, a povos tradicionais e por aí vai. Né? Então, tem certas perguntas que estão no formulário errado, mas, enfim, isso é outro departamento. Outra proposta também que foi aprovada quase que por unanimidade é a questão da construção de um painel situacional, um dashboard, para ficar mais chique, com as informações em tempo real, com dados desagregados por raça-cor. Né? A questão do retirar a raça, eu entendo, me lembro até sempre da nossa saudosa Fátima Oliveira, que foi a primeira a conseguir a inclusão do quesito cor na resolução de pesquisa em saúde, né? E ela colocava que não era raça, era cor, era o quesito. A única raça que tem ali é indígena, né? Mas esses cacuetes que ficam e fica complicado tirar, mas está perfeito aqui. Né? A questão de ter um dashboard com a saúde da mulher, principalmente essa questão da morte materna, da morbidade também. E, enfim, como eu disse, são sugestões que reforçam ou detalham a proposta. Outra proposta que também teve uma aprovação alta é a questão da integração intersetorial e o fortalecimento do controle social. Não é? Ninguém é contra isso, o problema está sendo fortalecer o controle social. Né? O Comitê Técnico de Saúde da População Negra está precisando de mais pessoas participando, né? Não só nas reuniões, mas principalmente nas atividades que precisam ser desenvolvidas entre uma reunião e outra. Né? Então, eu acho que mais do que controle social, que é algo muito governamental, a gente está aceitando bastante sugestões para a participação social, em quantidade e qualidade bastante efetiva, para que a gente possa realmente implementar com sucesso o Programa Municipal de Saúde Integral da População Negra. Né? Então, a questão da inclusão da juventude, bem que a gente tenta, faz uns contatos, mas está difícil, mas a gente aceita, precisamos mesmo de fortalecer muito aqui o controle social do Comitê Técnico da População Negra.
Outra proposta que teve uma aprovação, a desconstrução das desigualdades, né, articulando o programa municipal com outras áreas da prefeitura, como educação, assistência social e cultura. Né? Então, a gente sabe muito bem que a saúde é muito mais do que a ausência de doença, é preciso haver esse trabalho intersetorial, né, com a educação, para várias faixas etárias. Aqui foi colocado um exemplo, a sugestão a partir de um paciente crônico, mas aí demandando uma atenção interprofissional, embora a proposta seja intersetorial, né? Mas a gente vê agora mesmo com a questão da vacinação das crianças, como a gente precisa trabalhar junto com a escola para atualizar, manter em dia escolas, creches e berçários a manter a caderneta das nossas crianças, né? E adolescentes, né? Porque também temos a questão da hepatite B e por aí vai. Não vou aqui entrar em aula de... não é esse o momento. Também foi aprovada a atenção específica às desigualdades em saúde e, no caso, a priorização do combate à mortalidade materna de mulheres negras. Não é? Então, e as sugestões, né, elas também desdobram a questão de trabalhar a hemorragia pós-parto, trabalhar também a admissão das mulheres em UTI, né? Aliás, em UTI materna, que até onde eu sei, e espero estar errada no que eu vou falar, estamos sem UTI materna. Né? E transferência para uma UTI geral, que é o que tem que ser feito, mas não é o ideal. Né? Mas esse é um aspecto que merece realmente uma abordagem intersetorial, interprofissional séria, muito séria. Né? E, nossa senhora, é tanta coisa, mas, como eu disse, a sugestão aqui ela desdobra, ela fortalece a proposta e podemos entender como aprovada. A sobrecarga de falta de tempo e autocuidado das mulheres negras. Aqui é uma proposta que aborda tanto a clientela, os usuários e as usuárias do SUS, como as trabalhadoras profissionais do SUS. Né? A questão da mulher é sempre vista pelo lado útero-mama, né? E a prole, embora muitos se coloquem, eu sou contra o aborto, mas aí a gente não tem pré-natal bom, a gente não tem creche, a gente não tem berçário, a gente não tem escola integral, e aí como é que fica? Né? E a sobrecarga e a falta de tempo das mulheres negras, adultas jovens, e a sobrecarga e falta de tempo das mulheres negras idosas, cuidando de netos, bisnetos e por aí vai. Então, essa é uma questão de saúde intersetorial que engloba uma questão de gênero e de raça forte que precisa ser trabalhado no sentido de garantir que haja suporte para o autocuidado das mulheres, para que se possa cuidar das famílias. Né? A outra proposta que teve uma votação também expressiva foi de manter e fortalecer os programas que já estão em curso, né? Mulheres e Equidade de Gênero, Saúde Segura para Jovens Negros, Mulheres LGBTQIA+. Então, isso é muito importante, que nessa articulação do Programa Municipal de Saúde Integral da População Negra, no PPA, o controle social da população negra se articule com o controle social de outros grupos populacionais para mutuamente nos fortalecermos e conjuntamente pressionarmos legislativo, executivo para a incorporação das nossas pautas. Não é? Então, essas são as nossas decisões. As considerações finais, que a gente fez essa análise antes de trazer aqui para vocês para essa aprovação, né, é incluir essas sugestões, principalmente essas no texto, que fortalecem, né,
decodificam, explicam melhor a proposta e também trabalhar, obviamente, a negociação do programa no Legislativo, no Executivo, mas antes de chegar lá, trabalhar em todos os setores da Prefeitura, particularmente da Secretaria Municipal de Saúde, mas também nos demais setores que possam ser articulação. E aí, eu acho que essa é a hora que se pergunta. Tivemos a aprovação do formulário. Essa reunião é para aprovar em plenária. Eu gostaria que vocês registrassem no chat se aprovam ou se desaprovam a proposta, né, do Programa Municipal de Saúde Integral da População Negra no PPA 2026-2029. Estamos em votação, então. Faltou alguém votar? Alguém? Maravilha. Acho que podemos considerar aprovada. Vamos passar para a redação final e da publicidade, né? Ampla publicidade à proposta, e agora a fase mais árdua, que é de negociar esses aspectos, essas sugestões, essas propostas, com os diversos setores das secretarias de uma maneira geral. Mas o mais importante é que nós temos hoje uma proposta, uma iniciativa do Programa Municipal de Saúde Integral da População Negra, que está dizendo que a Lei Lenora Mendes Louro não é pro forma, ela é real, ela está em operação. Né? Muito obrigado. Eu vou aproveitar aqui e divulgar dois aplicativos que foram feitos por mim, mas eu estou aqui divulgando isso enquanto eu pergunto para os colegas se querem falar mais alguma coisa. Eu não sei se a vereadora ainda está na sala, se alguém quer, porque depois que a gente abrir e fechar essa consulta, eu vou passar para o grupo gestor para fazer algumas considerações também. Tá bom? Então, são 14h48. Vamos abrir uns 5 minutos para alguém quiser fazer algumas considerações ainda sobre a proposta, sobre os encaminhamentos. Ok. Bom, eu entendo que a gente sabe da responsabilidade que é a aprovação dessa proposta, no sentido de que há agora um trabalho hercúleo, que é, obviamente, conquistar a sua inclusão no PPA e o apoio das diversas secretarias. Mas sei que podemos contar não só com quem está aqui presente hoje nessa reunião com a consulta, mas com quem também não está. Nesse sentido, nós vamos. O compromisso da gente é manter todos e todas atualizados sobre o andamento e, na hora que for necessária
uma intervenção mais incisiva, também fazer a chamada para colaboração. Isto posto, podemos passar, então, para a segunda parte? Quem vai falar? Cristiane, quem vai falar pelo grupo gestor? Oi, Isabel, a gente vai falar para apresentar, fazer a prestação de contas. Eu queria saber se você vai... Eu vou tirar isso aqui da apresentação e passo para vocês. Espera uns minutinhos aqui, espera aí. Então tá. Deixa eu ver aqui. Tá aparecendo para vocês? Tela branca. Estranho. Chegou. Foi. Gente, boa tarde. Primeiro, né, acho que tem pessoas novas também participando dessa reunião. Eu sou Cristiane Vicente, faço parte do grupo gestor, como gestora técnica da área de saúde de população negra, junto com Ramona, Cláudia, Luísa está de férias nesse momento. E agradecer a presença de vocês. A gente acha super importante essa participação social. A reunião, geralmente, e Cláudia, desculpa, não falei a Cláudia. Essa reunião ela ter sido online, até para que a gente também conseguisse mobilizar mais pessoas que participassem, possibilitar também que mais pessoas estivessem presentes, mas a gente vê que a gente ainda necessita que as pessoas participem mais, né, num grupo, tirando pelo grupo do comitê geral, onde tem quase 200 pessoas, e aqui na reunião tem 23. Todo mês o grupo gestor, ele apresenta o que a gente tem conseguido avançar. Em relação... também, desculpa, tem também alguns apoiadores, a Fátima está presente, também colocou que está presente. A Fátima é da área de planejamento 1.0. E Jaqueline eu já tinha visto também, que é da área de planejamento da 5.1, estão sempre presentes nas últimas reuniões, sempre presentes. E a gente apresenta o que a gente conseguiu avançar em relação ao que se propõe, né, a área técnica de saúde da população negra e as suas submetas e indicadores. Vocês só me avisem se está passando, tá, gente? Eu não sou muito habilidosa nessa ferramenta, não. E aí a gente deixou em aberto, né? E também acho que era uma coisa também que eu depois sei tirar dúvida também, que acho que a Isabel deve falar um pouco sobre isso, sobre a constituição do grupo consultivo, como que ficou essa questão, né? Que a gente faria esse grupo consultivo e se ainda ele está também nesse processo de elaboração, de implantação do programa municipal. E aí a gente botou aqui os informes, né, o que a gente vem pautando na reunião. A Isabel, né, deu início com a palavra da vereadora Thaís Ferreira, né, e a doutora Luciana, falou sobre a constituição do PPA, mais a aprovação, a constituição do grupo consultivo a gente deixa para depois a Isabel falar com a gente, e aí a gente passa para a implementação. Então, o que a gente tem conseguido, né, em relação as ações diretamente voltadas para o grupo gestor e para a área de saúde de população negra. Essas últimas 2 semanas foram intensas, começaram, né, as reuniões em relação à elaboração do PPA municipal, e aí a gente conseguiu ter espaço para estar nas discussões dentro da SubUE e da SubPAV. Então, a gente conseguiu trazer as discussões da importância dos dados agregados por raça-cor, da qualificação, né? Acho que um pouco do que está dentro do que foi aprovado hoje. A gente participou dessas reuniões e foram assim, reuniões intensas hoje tem reunião, quem pode se reunir agora, então a gente sempre buscou estar presente nesses espaços. E aí a gente ainda está no caminho, né? Ainda está participando dessas reuniões, ainda não está fechado esse PPA, e a gente vem participando tanto da SubUE quanto da SubPAV, desses indicadores da construção das ações e dos produtos. Né? Hoje a gente está focado nas ações e produtos. A inclusão da temática também da saúde de população negra no seminário de prestação de contas, na Accountability, que a gente chama de Accountability, né? O Contability, que ele vem trazendo os dados desagregados por raça-cor, não só
no primeiro painel. A gente percebeu que tem algumas coisas que precisam avançar em relação ao acompanhamento, né, acompanhamento de hipertensão, diabetes, mas a gente já entende isso como um passo, tendo em vista que nos últimos a gente só tinha a questão da temática de ser abordada ou não, né? Então a gente hoje já consegue ter mais dados em relação à população negra. Uma outra questão é a participação do grupo gestor em todos os seminários. O que são esses seminários, né? Enquanto a maioria de nós estávamos dentro da promoção ou dentro da ponta, né, trabalhando, a gente participava desses seminários ou apresentando ou representando, por exemplo, a SPS, né, que é a promoção da saúde. E era só da APS. E a gente, como grupo gestor, a gente vai estar participando não só da APS, mas na APS a gente vai participar da APP, né, que é a atenção primária prisional. Então, a gente vai assistir o accountability da atenção primária prisional, a gente vai assistir o accountability das policlínicas, da saúde mental, todos eles, né, dentro da APS, todas as policlínicas, os centros a gente chama de CEO, né, que é a parte que cuida da saúde bucal. Então, cada uma vai poder participar, todas a equipe vai poder participar, né? A gente vai se deslocar de uma maneira que a gente consiga estar em todos esses espaços. Não vai participar de todos, mas a gente vai conseguir pelo menos estar em um ou outro para a gente ver e ter essa experiência. Uma das coisas também que a gente buscou, porque é diferente quando é da SUBUE, geralmente da SUBUE é um dia todo de apresentação. Então, o modelo desse ano ele vai ser diferente, né? Esse ano a apresentação da Accountability ela vai ser num turno só, em todas as unidades. Ele deu uma enxugada em diversos aspectos, né, que eram colocados. Também, urgência, emergência, UPA, hospital geral, maternidade, a gente vai participar de todos esses. Eu estava falando da SUBPAP, mas a SUBUE também. E aí a gente participa desses seminários de gestão, dessa prestação de contas, ativamente. A gente vai como uma pessoa, né, avaliando, né, vendo as questões, o que pode ser, o que tem desafios, né, ou de modelos que podem ser seguidos em outras unidades. Então a gente vai para fazer essa avaliação também, não só para assistir. E aí nesse momento a gente está agora construindo com os apoiadores, tendo visto que nossa equipe aumentou, né? Éramos só eu e Luísa. Hoje a gente está eu, Luísa, Cláudia e Ramona, né? Agora a Luísa está de férias. A gente começou a construção de um calendário de apoio local, para a gente estar mais em loco com as áreas de planejamento, visto que a gente tinha planejado de fazer as reuniões ordinárias itinerantes, e a gente já tinha, inclusive, agendado de acordo com as áreas de planejamento, né? Seria 102122, 313233, 4051, 5253. Essas datas já estavam agendadas, são as datas que são da reunião ordinária, mas a gente achou né, interessante, né, a sugestão do comitê, que a gente agrupasse tudo isso no final do ano e que essas áreas de planejamento apresentassem, né, em um evento ou em um momento em que todos estivessem reunidos. Então, a gente cancelou essa agenda. Então, mesmo assim, a gente vê a necessidade da gente ir a essas áreas de planejamento para saber como que estão as ações e como que estão sendo desenvolvidas as estratégias dentro de cada AP, né, dentro de cada território. Uma outra questão foi, a gente participou do Conselho Municipal, a gente está conseguindo participar das reuniões ativamente também. Sempre ao final a gente dá algum informe, a gente traz para os conselheiros distritais também a importância do programa, a importância de estarem próximos também dos seus apoiadores focais de saúde da população negra. Então, está sendo uma via de mão dupla, né? A gente sabe que tem espaços em que há maior dificuldade, né, até do conselheiro também entender qual é a importância de se ter um programa, uma política nacional de saúde integrada da população negra. Então, a gente vai para esse conselho, participa do conselho municipal, fala da importância, fala aos que ainda não tinham ouvido falar, ou que ouviram falar, ou se mudou, enfim, né, quem estava nessas articulações dos conselhos distritais, a gente informa novamente, e inclusive a maioria dos nossos apoiadores já tiveram esse momento também dentro
dos próprios CODs, né, dos próprios conselhos distritais, apresentando as propostas. Uma outra questão é que a gente vai ter agora uma formação, a gente vai dar essa informação no final, com a coordenação de demandas institucionais, que vai ser dia 28 de julho, é interno, né, para os órgãos internos entenderem como funcionam as demandas institucionais. Então, a partir desse convite que houve, da gente participar também, como mais uma estrutura dentro da Secretaria Municipal de Saúde, da gente se articular em relação à demanda institucional também, e a gente explicar. Acho que Cláudia sabe explicar isso um pouquinho melhor, não sei se vocês estão com áudio aí, Camila. Essa parte eu não entendi muito bem, porque foi ela que articulou foi ela que articulou, bota no chat, por favor, que aí eu falo. Foi ela que articulou com a Mônica, a doutora Mônica, que é a coordenadora de demandas institucionais, sobre essa demanda da gente participar de uma reunião, pelo que eu entendi isso, de uma reunião que é uma reunião pré-reunião da principal reunião onde tem do conselho. E aí seria interessante para a gente ir nessa reunião, para a gente trazer a pauta do programa dentro dessa reunião. Ela vai colocar aqui no chat, eu vou explicar, depois eu volto nesse ponto. A gente já tinha a criação de alguns GTs, né, que são os grupos de trabalho. A maioria dos apoiadores, eles apoiam não só uma área, né, então apoiam mais outras áreas específicas, né, saúde mental, violências. Então, faz com que a gente precise ter um grupo maior, né? A gente tem a maioria das áreas são trios ou duplas que apoiam a saúde da população negra, mas ainda assim elas veem a necessidade ainda assim essas pessoas veem a necessidade de que tenham mais pessoas da estrutura. Então, a maioria agora está entrando os DAPs, a DVS e a DICA. Então, eles estão formando outros GTs. E aí a gente tem 2 GTs que estão sendo formados, que é a 10. Da 10 tem reunião, encontro agendado agora para o dia 23 de julho. E na 33, que se eu não me engano, foi ontem ou antes de ontem a reunião também da criação desse GT. E aí, voltando a falar um pouquinho sobre o Conselho Distrital, a gente teve a experiência, trazendo para dividir com vocês, a experiência da 51, que eu acho que é interessante, se de repente a Karine quiser falar um pouquinho, porque ela estava presente, que foi incluso, né, nas solicitações do Conselho Distrital a implementação do Programa de Saúde da População Negra. E aí a gente usou essa sugestão, né, da 51 para que os outros apoiadores também tivessem essa aproximação com o Conselho Distrital e que os conselheiros distritais, de alguma maneira, tentassem também, ou vissem a importância, porque também ainda é isso, né, sensibilização também quem está no Conselho Distrital para entender por que precisa de uma política nacional e de um programa municipal de saúde integral da população negra. E aí, ainda em relação à participação social, a gente teve o lançamento do projeto da saúde das mulheres negras, né, com a IACA Tílcia, que vai ser no território da 52, mas a gente já viu essa articulação também no território da 32 e da 40, que serão oficinas focadas no autocuidado, no cuidado e atenção à saúde de mulheres negras, visando mesmo essa diminuição da mortalidade negra a partir dessa participação social, né, desses espaços, desses coletivos. E aí a gente foi no lançamento, que foi no dia 10 de julho, né, representando também o grupo gestor e apoiando também não só, né, o lançamento dessa parceria com o Terreiro Balabi, mas também a 52. E em relação à cooperação social também da Fiocruz, há um projeto em curso, ainda está iniciando, que é um observatório de violência. Ele é mais focado em violência, na questão da violência urbana, violência armada, e ele, no início agora, ele vai... aqui é Cristiane falando enquanto CPF, tá, gente? E esse projeto a gente achou interessante porque ele vai ajudar a fazer um banco de dados sobre a situação de violência nesses territórios, Cidade de Deus, Manguinhos e Maré. E aí pega a área de planejamento da 31 e 40. E aí, a partir desse levantamento de dados também, a partir do olhar da própria comunidade, saber quais são as maneiras em que a gente pode atuar enquanto saúde, visando aí protocolos de atendimento, de acolhimento às vítimas de violência, e aí a gente achou interessante participar dessa reunião. Uma outra questão que a gente também agora voltou, né, a gente estava ocupando temporariamente a sala da ouvidoria, e a ouvidoria ela retorna para o seu local, né, porque ela estava alocada dentro da 1746, e a gente retorna para o espaço que a gente estava no 6º andar, que era junto com
a coordenação de pessoal, né, de gestão de pessoas. E aí a gente novamente se aproxima do GDTA. O GDTA é a Gerência de Desenvolvimento Técnico Acadêmico, e ela está diretamente ligada aos centros de estudos de todo o município do Rio de Janeiro. E aí a gente começou a pensar já numa proposta de formação antirracista, mas ainda não está muito insípido, mas a gente achou interessante trazer isso para vocês, até para dividir, até para a gente também pensar o que precisa estar dentro dessa proposta, e para que a gente mobilize tanto os centros de estudos, quanto os centros de estudos também possam estar fazendo essa formação permanente, né? E a colaboração técnica do grupo gestor também no caderno de facilitador. Algumas APs, elas já trazem um curso introdutório de saúde da família. O que é o curso introdutório? Toda pessoa que vai iniciar o seu trabalho na atenção primária, ela faz um curso introdutório durante uma semana, que é entender o que é a APS, entender o que é o SUS, como funciona, a territorialidade, e aí dentro disso também tem as questões relacionadas à saúde das populações. E aí a saúde da população negra agora ela vai entrar também dentro dessa discussão, né? Antes ela era uma coisa mais aberta, era uma discussão mais ampla, mas a gente conseguiu trazer essa transversalidade e interseccionalidade para dentro do caderno. Então, a gente ainda está nessa colaboração técnica. Esse caderno facilitador, ele é feito pela Superintendência de Integração de Área de Planejamento, que é a superintendência que fica dentro da Subpav, que é responsável pelos treinamentos, né, nas APs. E aí, acho que caminhando já para os informes, né, a gente, dia 22, vai ter uma formação, vai ter um debate pela Superintendência de Saúde Mental, que vai ser sobre o que é possível aprender com as infâncias, né, também é uma formação interna. E aí, a parte da tarde, ela vai falar diretamente sobre a questão como... Estou tentando lembrar aqui o nome. Como cuidar da sua dor através da sua cor. É uma coisa assim, eu não lembro se a Cláudia lembra do que ele falou para a gente, do cronograma do que vai ser discutido à tarde. E à tarde vai ser focado nessa questão mesmo da informação, de como as pessoas são tratadas, né, ou como deve ser esse cuidado, entendendo as especificidades de cada população, né? E aí à tarde vai ser focado nisso, em relação às infâncias, em relação à infância, e também vou falar um pouco sobre a juventude. E aí o ciclo de debate, como a gente havia falado com vocês, da judicialização da saúde e o papel dos atores do sistema de justiça, que vai ser ministrado pela doutora Mônica, que é a coordenadora de demandas institucionais, que foi onde a Cláudia teve essa primeira aproximação com ela para falar a respeito da nossa participação. Eu vou dar só uma olhada aqui no chat, para ver que acho que a Verônica falou alguma coisa. Verônica não, Jaqueline. E a Cláudia também escreveu alguma coisa. Vocês conseguem falar? Ah, que ótimo. A Camila levantou a mão. Ah, que ótimo. Camila e Patrícia. Primeiro Camila e depois Patrícia. Então, pode falar? Camila, por favor, 3 minutinhos, hein, gente? Depois Patrícia. Vou fazer igual de seguida, 50 anos em 5. Então, Camila, seu microfone está baixo. Espera aí que a gente vai tentar aumentar aqui. Dá para ouvir? Dá para ouvir agora? Fala próximo do microfone. Pois é, que está bem ruim, né? Mas... Fala próximo do microfone. Consegue ouvir? Ok. Ótimo. Então, quem está falando é Cláudia, usando o telefone de Camila. Então, assim, eu sou Cláudia, trabalho junto com as meninas no grupo gestor, e a gente fez essa aproximação com a coordenação de demandas institucionais, porque a gente considera importante que esse setor da secretaria que lida, né, com as questões judiciais conheça o grupo gestor, conheça o debate que está sendo tratado dentro do programa municipal, né, e que a gente pudesse também entrar no espaço da coordenação de demandas institucionais, que é a Câmara de Resolução de Litígios de Saúde. Porque a gente está pensando na população que a Câmara recebe, e desde o agente de portaria, passando pelo enfermeiro, passando pelo defensor público da União, pela Defensoria do Estado, pela coordenação da Câmara que está vinculada ao município do Rio de Janeiro. Então, assim, que a gente pudesse, dentro da saúde, né, começar a provocar também esses espaços, para que a gente possa ter um espaço de discussão e também de sensibilização dessas pessoas em relação a esse trabalho.
E a outra questão que o Cristiane fala, pensando nos 5 minutos, é a questão do seminário, né, que a saúde mental está promovendo. É um seminário para discutir a questão do autismo, e um dos itens da mesa é a questão da cor, né, assim, como é que esse acompanhamento dessas crianças com autismo, a questão racial também interferem na rede de serviços e de discussão dentro dos dispositivos da RAPS, da Rede de Atenção Psicossocial. E aí a superintendência organizou esse evento, e a gente vai estar indo junto, não na condição de pessoas que vão estar organizando, mas vão estar conhecendo esse espaço e até vendo quem são os parceiros que estão compondo essa discussão dentro da saúde mental, porque também é um outro espaço que a gente também está construindo dentro da rede de atenção à saúde, né? A aproximação da superintendência com a discussão do programa municipal e do grupo gestor. É isso. Obrigada, Patrícia. Patrícia, você, está fechado o microfone. Boa tarde, companheiras. Eu queria só fazer um comentário acerca de um item da apresentação da Cris, que foi sobre a aproximação, eu não lembro agora como é que estava escrito, Cris, mas a aproximação para a formação permanente junto aos centros de estudos, não é isso? Formação permanente? E aí eu gostaria de lembrar que no mês de março, se eu não me engano, na nossa reunião de março, esteve participando, se apresentou, fez uma fala, a atual gestora, que está há 1 ano, mais ou menos, à frente ela é psicóloga, né? É a Aline Vieira, é psicóloga, está à frente da coordenação do Centro de Estudos lá do Juliano Moreira, do IMAS, né? E ela sinalizou, e ela inclusive me procurou depois, também no âmbito pessoal, para talvez compor algum momento lá, junto ao grupo de estudos, mas eu inclusive sinalizei a ela que seria interessante acionar o grupo gestor, né? Ela estava na última reunião presencial nossa. Ela esteve também na última? Ótimo, porque eu não fui, né? Então, que bom que ela esteve, porque acho que é importante, que tal começar, inclusive, pelo IMAS Juliano Moreira, que já nos procura, né? A Aline, desde março, entrou no comitê, se aproximou, né? Como a Isabel sinalizou, ela esteve presente também na última reunião. Então, acho que é uma porta de entrada muito potente, porque a Aline, nesse 1 ano de gestão, ela já está desenvolvendo uma educação permanente racializada para a saúde mental, fazendo discussões significativas, né? Então, assim, é um centro de estudos que já está antecipado nesse trabalho por conta da consciência racial e política de sua gestora, né? Então, enfim, Cris, queria só deixar essa sinalização de que, né, o Juliano Moreira, ali na 4.0, pode ser um caminho bem bacana do princípio desse trabalho que você sinalizou aqui nessa apresentação, tá? Obrigado, Cristiane. Não, só para responder a Patrícia, a gente já está com essa aproximação em relação ao Centro de Estudos com a Aline Vieira, só que ela está na RAP Zona Oeste. Então, pega o quê? 4.0, 5.1, 5.2, 5.3. Já acontece o grupo de estudos em saúde de população negra, com a Aline. Eu só não lembro qual o dia da semana, mas primeira quarta-feira do mês. Eu sei que acontece na 4.0 e na 5.2. Na 4.0 acontece no Juliano Moreira, na 5.2 acontece no Belisário Pena. Isso, elas alternam. O que a gente está trazendo para a discussão é a possibilidade da gente não só potencializar o que já está acontecendo, como a gente entrar em outros 39 centros de estudos que tem no município. Sim, e perfeito. Aí, sim, eu acredito que essa é a estratégia mesmo de pegar já o que está sendo feito com a Aline, da gente, inclusive a Aline também se aproximou para construir junto com a APS da 5.1, né, já que ela também pega a 5.1, para poder fazer essa discussão e aí entender também que esse usuário que faz uso da RAPS, ele também faz uso da APS. Né, e de alguma maneira ele tem que estar sendo atendido e observado, né, e acolhido nas duas, né, nos dois locais. E isso a gente. E acho que é oportuno a gente falar que a gente teve uma reunião ontem
com o Hugo Fernandes, que é o superintendente de saúde mental. Então, a gente trouxe algumas... Eu sempre erro. Eu sempre erro, gente. É o Hugo, né? Enfim, superintendente de saúde mental, a gente conversou com ele, conversou com a assessora dele, Clarice, e com mais algumas assessoras que estavam presentes também, e a gente está iniciando uma discussão para que um primeiro momento que se tenha algum tipo de qualificação seja com o nível central da saúde mental. Essa foi a nossa primeira proposta, né, de já pensar em dar uma ênfase em relação às reuniões. Vão ter 2 reuniões que vão acontecer nos próximos meses. Eu vou estar de férias em agosto, né, então provavelmente as meninas vão participar, mas para acontecer com os gestores de saúde mental e os gestores das SRTs. São dias diferentes. Então, para a gente ter um momento para já introduzir o que é a política, o programa, o que é a lei, o que a gente já tem de submetas e indicadores, o que pode ser pensado em relação ao atendimento. E, inclusive, ele também nos dá a possibilidade de ter acesso, né, ao prontuário. Ele vai ver como faz isso, já que o prontuário da saúde mental é pelo IPLAN, então é mais fácil do que o VitaCare, que é uma coisa de Lisboa. Então, para a gente ter acesso também, a gente também dá nossas contribuições no que for possível. Né? Excelente, Cris, que bom. Notícia boa. Agora, só te dou uma dica, né, enquanto pessoa da saúde mental, entende um pouco como esse nível de gestão funciona. Eu não sei qual foi o acordo de vocês em relação a essa reunião que vai envolver gestores, mas talvez fosse interessante, assim, solicitar que a presença dos gestores fosse obrigatória, tá? Te digo assim, porque levantamos isso, inclusive uma experiência no nosso, enquanto Neres, enquanto Camila, né, e eu estávamos na promoção da saúde, a gente fez esses multiplicadores, né, o curso de multiplicadores antirracistas, e a maioria eram não desmerecendo a categoria, porque ela é potente e ela é majoritariamente negra, mas a maioria das pessoas que iam para o curso no movimento de resistência eram agentes comunitários de saúde. Sempre. Então, são pessoas que, quando vão voltar com essa bagagem, não conseguem, ainda que tenham todo o conhecimento e letramento, não conseguem impactar dentro da estrutura em que estão localizados. Então, a gente também já sinalizou isso, Patrícia. Exato, Cris, perfeito. Aí, só uma última pontuação. Fico feliz, então, que com a Aline já está acontecendo. Eu citei aqui, né, o trabalho dela, no sentido de, talvez, se não estivesse acontecendo essa aproximação ainda, mas fiquei feliz de saber que não apenas existe, mas como também ela está sendo uma forma de capilarizar, né, esse trabalho para as outras áreas, né? Então, acho que, enfim, perfeito. Era isso. Isto posto, mais informes do grupo gestor? Só mais um, né? A Jaque colocou aqui no chat que ela está sem microfone. Eu tinha falado da articulação, né, do modelo como a 51 foi se aproximando do Conselho Distrital e como que eles conseguiram colocar isso nas solicitações. Porque a gente percebe ainda que por mais potência que tenha, né, os conselhos distritais, às vezes fica muito focado na ação territorial. Eu preciso de um oftalmologista, a gente quer uma nova clínica, a gente quer mais uma equipe de saúde da família. E aí a gente mostra, as meninas, né, a equipe da 51, ela levou essa abordagem, começou a conversar com eles, e aí eu vou ler aqui o que a Jaqueline escreveu. Desde o ano passado, a Verônica vem participando das reuniões do Conselho Distrital, da 51, e em algumas oportunidades apresentou o programa municipal e as ações realizadas. Essa aproximação foi sendo fortalecida ao longo do tempo. E aí, essa aproximação do apoio técnico da atenção primária com o código é fundamental para dar visibilidade ao programa, e o presidente, né, que é o seu Silva, do Conselho Distrital, ele compreendeu a importância da inserção da implementação da política, do programa. E aí eles também deram uma cópia para o Conselho Distrital do nosso relatório final. Aí é isso. Ok. E da apresentação, tem algo mais para apresentar, Cristiane? Não, vou parar aqui a apresentação. Acho que está aberto para debate, né? Para quem tem dúvidas, quem
gostaria de ter algum esclarecimento ou dar algum informe também. Lilian, pode falar, Lilian. Oi, Isabel e todos, boa tarde. Fiquei com uma dúvida, Isabel, mas eu não queria interromper, porque o pessoal estava apresentando. Essa votação estava aberta para todos aqui da plenária ou só para quem é membro efetivo do Comitê de Saúde da População Negra? Para todos e todas e todes. Ai, gente, perdão, porque eu acabei não votando, mas assim, Mas gostei de está todas sendo as gravado, propostas, pode declarar seu voto. considero aprovado. Eu vi a consulta pública, vocês estão de parabéns, gente. Obrigada, Obrigada, obrigada. Isabel. Tranquilo. Aqui a participação é mais do que controle social. Quando a gente está em reunião, é participação social mesmo, né? Cristiane? Ai, gente, desculpa. A gente cometeu uma gafe. A gente não colocou na nossa apresentação que a gente teve reunião com a Lilian e com a Denise Ornelas. A Lilian é apoiadora de saúde da população negra no eixo de planejamento, né, Lilian? Pode falar um pouquinho sobre isso. E aí a gente teve esse primeiro encontro, inclusive toda essa mobilização, né, do comitê foi elogiada, porque a gente está bem adiantado em relação a outros municípios. A gente sabe que tem muita luta pela frente, muitos desafios, mas foi interessante para a gente também, enquanto área técnica, né, perceber que a gente está caminhando. Grupo gestor. Área técnica é o que a gente gostaria. Grupo gestor. Mas é grupo gestor especial ainda por cima. Esses adjetivos só pioram. Lilian, por favor, Isabel já está bem adiantada. E é uma realidade assim, não só Rio de Janeiro, né? Brasil. A gente sabe a dificuldade que é implementar as ações, tirar essa política do papel, mas a gente não vai desistir. Tá? Então, parabéns para a Cristiane, para o pessoal, toda a equipe, você, Isabel, todos que têm batalhado. Eu acompanho o comitê há muito tempo e eu sei a luta que é. A gente tem a mesma luta no estado do Rio, né? A gente conseguiu colocar no Plano Estadual de Saúde planos regionais de equidade com a temática da população negra inserida, só que a nossa batalha era para colocar saúde da população negra, para dar mais visibilidade ainda, mas a gente acabou não vencendo essa discussão, mas a gente perde a batalha, mas não perde a guerra, né? A gente continua aí. Obrigada, Isabel, obrigada, Cristiane. Não, nós é que agradecemos, porque a gente tem que trabalhar em rede, trabalhar conjuntamente, é mais do que coletivamente. Coletivo é um agregado, né? A gente tem que trabalhar conjuntamente para conseguir avançar. Alguém mais quer a palavra? A palavra está franqueada. Então, eu vou falar. A Cristiane, na sua fala, se referiu a mim, perguntando pelo grupo consultivo. Então, eu vou dar um informe que é o seguinte: está aberto ainda as inscrições para participar do grupo consultivo. No momento, a gente já tem 18 pessoas inscritas. Quando estava mais ou menos com 14 pessoas inscritas, eu cheguei a mandar uma mensagem para os que já estavam inscritos, pensando em propor uma reunião inicial ou na última semana de julho ou na primeira semana de agosto, né? Até mesmo para conhecer as pessoas, explicar a proposta, aí ver realmente quem fica ou quem não fica. Então, eu diria o seguinte: nós estamos numa fase assim bem light, bem sem criar expectativas, sem pressão, né? Porque aquela coisa é muito trabalho que tem que ser feito, né? Então, como eu aprendi na Bahia, não se pega passarinho falando show. Então, a gente tem que ir devagarzinho, mas nesse momento está aí. É possível que na primeira semana de agosto a gente tenha uma reunião com as pessoas que se inscreveram para explicar mais ou menos o que a gente está pensando e ver como essas pessoas podem colaborar com o comitê técnico no sentido de fortalecer alguns aspectos, digamos assim, mais... Como é que eu vou dizer? A ideia do grupo consultivo é trabalhar... Vou dar um exemplo concreto que já foi tema de discussão lá atrás. O que é que tem que ser ensinado sobre
sobre o Programa Municipal de Saúde Integral da População Negra. Eu não vou nem falar de racismo estrutural. Não. O que tem que se aprender sobre esse programa, e não é decorar a lei, de modo que, letra A, não haja discriminação no ponto do cuidado, e letra B, o paciente ande pela rede de atenção à saúde sem barreiras. Né? Esse é um exemplo, porque senão a gente fica, eu vou colocar interseccionalidades, vamos discutir a branquitude, vamos... Não, como é que eu pego para capar na fila do CISREG e no ponto do cuidado? Né? Numa fala que me antecedeu aqui, não sei, foi um comentário. Lembro agora. Patrícia falou assim: tem que exigir a alta gestão. Perfeito, não estou nem falando contra isso, não, correto. Vai falar, só vai agente comunitário de saúde. Entendo. Mas, por exemplo, não é ruim, porque o agente comunitário de saúde faz parte da burocracia de rua. Se ele não entende bem a proposta, é ele que está na ponta, é ele que está no face a face. Então, agora, preciso, no meu entender de Isabel Cruz, uma capacitação específica para agente comunitário de saúde, que não é a mesma para médico, e isso não é discriminação. Isso é colocar cada um no seu quadrado e nas suas funções. Mas isso precisa ser discutido num espaço tranquilo, né? Com base em evidências científicas, com práticas que já sejam boas e sejam consagradas, né? Para a gente sair do plano do eu acho, para ir para o plano do que está funcionando isso, ou tem chance de funcionar, e vamos para frente. Então, a ideia é essa. É simples? Não, não é simples. É necessário? Muito. Então, vamos ver como é que rola. Estão todos aqui convidados. Vou passar até o link do como é que é? Do grupo, se alguém quiser se inscrever, e vamos ver o que rola. Então, é isso. Muito bem, né? Isto posto. Alguém tem um informe? Alguém tem alguma coisa assim? Então, gente, eu sei que todos nós, todos e todas, temos uma agenda daquelas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou partir para o encerramento da reunião, ok? Então, hoje nós tivemos uma reunião praticamente exclusiva para aprovação da proposta do Programa Municipal de Saúde Integral da População Negra no PPA 2026-2029. Né? A proposta foi aprovada, tivemos também os informes do plano de trabalho do grupo gestor e alguns outros informes adicionais. Lilian, por favor, eu vou encerrar da minha parte e encerrar com você, tá? Então, com isso, eu já coloquei no chat, lembrando para vocês se agendarem, que 14 de agosto teremos outra reunião do Comitê Técnico da População Negra, que será online, né? E para o momento é só agradecer, obviamente, a presença, já contando com vocês em 14 de agosto, e o apoio ao comitê e ao grupo gestor, e passo a palavra para a Lilian, e quando a Lilian terminar, todo mundo abre a câmera para ficar registrado aqui, porque depois a gravação vai para o site do comitê, para o canal do comitê. Aí eu peço, depois que a Lilian falar, ou enquanto a Lilian fala, que todos e todas abram as câmeras para registrar um momento tão importante quanto esse, que é a aprovação da nossa proposta orçamentária para o PPA 2026. Tá? Obrigado, Lilian, por favor. Isabel. É só para avisar que a gente, pelo apoio estratégico do Rio, a gente está fazendo visita aos municípios justamente para falar do Plano Municipal de Saúde, e vou levar essas experiências exitosas do Rio e as ações e metas de vocês, porque realmente o plano está muito bom, está bem estruturado,
tá? E domingo tem Marcha de Mulheres Negras na Praça do Lido, 10 horas. Tá? Quem for aparecer lá, a gente se vê. Tá? Obrigada, gente. Então, gente, a gente fez uma conquista hoje, mesmo que tenha sido só para nós, porque nós estamos agora mostrando que a gente quer recurso, a gente não quer apoio, a gente quer recurso para garantir a desconstrução do racismo institucional. Não basta um joinha, tem que ter um nome. Então, esse é um momento histórico, estamos todos, mesmo quem não está aqui presente, estamos todos e todas de parabéns, seguimos a luta, como eu digo, não é fácil, mas é necessária. Então, fiquemos bem, até dia 14, antes disso pode ter, tem a marcha, tem a... Então, estamos juntas, muito obrigado. Luiz Mania, que está aqui, leve o nosso abraço, nossa gratidão para a vereadora Thaís Ferreira. Também deixamos registrado o nosso agradecimento à Defensoria, que é parceira nossa nessa luta contra para a redução da mortalidade materna e para a implantação do programa municipal, porque agora o programa, como lei, é um recurso que a Defensoria tem para cobrar do Executivo. Então, nós estamos muito bem. É o caminho, né, Isabel? A gente tem que inserir nos planos para ter recurso, é isso aí. Exatamente, exatamente. A gente precisa, como é que a gente precisa institucionalizar a luta, né? Que a única forma de desconstruir o racismo que está dentro da estrutura é institucionalizar a luta, institucionalizar a equidade, né? E não com palavra, mas com ação, com iniciativa, com programas. Mas isso é um conteúdo para reuniões específicas, nem para uma de plenária, né? Por isso que é importante o grupo consultivo, porque é o lugar de aprofundamento, de debates sobre temas de interesse. Tá bom? Mas, Isabel, só uma coisa, só um grifa-texto na sua fala. Se o racismo está institucionalizado, a gente institucionaliza a luta. Sim. Né? Então, se o racismo está estruturado, a gente estrutura a luta. Exato. É sobre isso. Isso. Aí a gente... cunha. Exato. Aí a gente implode essa coisa toda aí. Né? Se Deus quiser, porque a gente não dá mais para morrer e ficarmos também com o coração na boca, vivendo com o coração na boca. Né? Então, gente, namastê. Saravá para quem é de saravá, benção para quem é de benção. E vambora! Fui! Não desliguei.